pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais uma aluna do Método Cuidar em Portugal, que é a Clarice, e convidei ela para contar um pouco da sua experiência aqui em Portugal. Obrigada, Clarice, por ter aceitado o convite. Então, se apresenta e diga para a gente qual que era a sua profissão no Brasil. Olá, pessoal. Obrigada, Angélica, eu agradeço. É um enorme prazer estar aqui conversando contigo, né? Meu nome é Clarice Fernandes, eu tenho 34 anos, sou lá do Rio Grande do Sul, no Brasil, né, região sul. No Brasil, eu atuava já há 14 anos, quase 15 anos, na área de recursos humanos, área administrativa, completamente diferente, né, da área de cuidado ao idoso. Em 2021 foi quando eu iniciei o planejamento para vir para Portugal. E aí eu comecei a pensar no que eu trabalharia caso eu não conseguisse na minha área, né? Porque eu me preocupei em ter a mente aberta para, assim, vou tentar na minha área, mas se por alguma razão não rolar, se por causa de um documento, alguma coisa, o que eu vou fazer? E aí comecei a pesquisar as atividades de alta demanda e foi quando eu me deparei, por acaso, com a Angélica Pimenta ali no Instagram, eu acho que foi. E qual foi o motivo? Não sei se você quer falar que você resolveu sair do Brasil, vir para cá, tentar uma nova vida. O motivo eu acho que ele é parecido com o motivo, né, que vários têm, que várias pessoas têm. Uma série de motivos, eu diria, segurança, qualidade de vida. Eu acho que, assim, eu me preocupava em experimentar uma nova experiência, sair um pouco né, no Brasil, além da dificuldade financeira, né, em me qualificar, eu também estava preocupada com a educação do meu filho. Eu tenho um filho de 5 anos. Então, mais para expandir os horizontes, né, do meu esposo e principalmente do meu filho. Acho que foi esse conjunto de fatores. Pra gente, então, qual a região que você está e quanto tempo, mais ou menos, você já está aqui em Portugal? Tá, eu hoje moro aqui na região de Guimarães, que é a região de Braga, né? Região norte. Nós chegamos em maio de 2022, então faz uns 7 meses, mais ou menos, que estamos aqui. Trabalhando? Sim, já estou trabalhando. Nesses 7 meses, eu atuei em 3 segmentos, assim, né? Eu diria. Logo que cheguei, eu trabalhei numa indústria, junto com meu esposo, que foi o primeiro trabalho, conseguimos bem rápido. Meu esposo segue lá, né, nessa indústria, é uma indústria de alimentar. Eu trabalhei lá por 3 meses, mas acabei não podendo ficar por causa da escola do meu filho, né? Começou as aulas em setembro, o horário era incompatível e não tinha muito jeito, então conversamos e eu falei, não, eu vou sair, né? Vou organizar a escola dele, entender os horários, definir a rotina, adaptar ele bem e depois eu volto a procurar alguma coisa. Quando eu voltei a procurar, depois que eu organizei a escola dele, eu tive um pouco de dificuldade, porque a gente está numa região aqui mais interiorana, né? E eu tive um pouquinho de dificuldade, assim, eu não tinha um segundo carro, e aí eu tive uma experiência na área de limpeza, fui fazer um teste, depois fui trabalhar numa outra fábrica de sapato, acabou não dando certo essas experiências por alguns fatores que eu acho que não é pertinente falar. E aí eu lembrei não, né? Eu pensei, mas tem a área de idoso, que é aquela área que eu, né, comecei a planejar lá no Brasil. Eu refiz todo o curso da Angélica que eu já tinha feito, né? Então eu refiz assim com o intuito de pegar mesmo, né? Tentar entender em detalhe as atividades, enfim, as rotinas. E aí fiz um currículo, isso é bem importante, até acho que é uma dica para as pessoas, né? Como eu não tinha experiência na área da saúde e nem na área do idoso, eu tentei construir um currículo que fosse atrativo, porque se eu colocasse todas as minhas experiências, eu tenho 14 anos de experiência numa área nada a ver com a área de idoso, eu não ia chamar a atenção dos lares, né? Então eu fiz um currículo assim tentando ser um pouco mais atrativo. E aí eu mencionei de cara ali que eu fiz um curso reconhecido pelo IFP, é IFP? IFP, tem um eu nunca acerto essa sigla. Mas é difícil falar. Eu mencionei que eu fiz um curso que ele era reconhecido, um curso de tantas horas, e aí eu queria fazer uma correção, e quando você falou que o meu curso, né, ele é válido pelo IFP, na verdade o curso não é, a professora é. Aquela questão, sabe? Sim, então sim. Eu gosto de deixar sempre claro, porque às vezes a pessoa, seu curso é, e não é, o meu curso não, mas assim, eu fui, fiz uma formação e formadora. aí eu peguei uma formadora reconhecida. Legal, isso. legal. Mas faz confusão, não tem jeito. Mas assim, eu sempre quando eu falo, o curso em si não, mas a formadora formadora então, teoricamente,
É válido porque eu É tenho uma válido. habilitação a dar o curso, né? Claro. Mas eu gosto de sempre reforçar, porque para não ter... Sim, deixa claro. Exatamente. Teve uma situação na família há uns anos atrás que eu cuidei da minha ex-sogra, ela era terminal de câncer, ela acabou falecendo, infelizmente, por câncer, e eu cuidei dela nesses últimos momentos. Então, eu tentei esmiuçar isso, né? Que eu troquei fraldas, que eu auxiliei a alimentação. Claro que não é bem diferente, era uma experiência familiar, mas de qualquer forma era o que eu tinha, né? E aí coloquei que eu tinha muita vontade de aprender, de ter uma oportunidade de me qualificar nessa área, que era uma área que eu queria me desenvolver, e mandei o currículo, né, para diversos lares. Eu fui chamada em 3 oportunidades. Aqui na região são 2 lares bem conceituados, né, bem próximos um do outro. Eu fui chamada em 2 lares e uma agência terceirizada. O primeiro não deu certo porque era um horário, eu ainda não tinha o segundo carro, era longe, era terceiro turno, não ia ficar viável. E também era um contrato assim que era 1 ano, 1 ano e meio, renovando para depois efetivar, era terceirizado, né? A segunda oportunidade era um programa do IEFP, eu acho que eles abriram essa necessidade na pandemia e era um programa, não era exatamente um trabalho, era um programa remunerado e aí seria um valor um pouco abaixo do salário mínimo. Eu ia ir, só que acabou não sendo viável, e aí me chamaram nesse terceiro lar, que é onde eu estou hoje, que ele é um lar particular, é um lar muito conceituado. Para todo mundo que eu falo, assim, eu trabalho nesse lar, as pessoas, nossa, mas lá é caro, né? É caro para pôr o idoso. É uma residência sênior? É uma residência sênior, exato. E aí, assim, a impressão que eu tinha, o que eu imaginava de um lar de idoso é completamente diferente. Lá parece um hotel, né? Assim, é tudo muito bonito, né? Parece uma estrutura de pousada, assim. E lá são muitos idosos de família que mora fora. Então, tem uma senhora francesa, que a família mora na França, tem um casal que morou 55 anos nos Estados Unidos e agora está aqui. Eu imagino que, porque Portugal deva ser mais barato, os lares, então eu imagino que exista, né? E está sendo bem interessante, nossa. Experiência de familiar também, eu acho que tudo é válido. É válido. É válido. Claro que, assim, eu tracei um paralelo, né? A experiência que eu tive com os vídeos da Angélica, né? O vídeo ali dela ensinando a trocar fralda, usando o marido dela como modelo. Aquilo foi sensacional, porque eu tenho um filho de 5 anos, eu troquei fralda do meu filho. É completamente diferente, né? A maneira que tu posiciona o idoso, pede para ele fazer uma carga, para ele ficar em pezinho, ou deitado, no caso dos acamados. E aquilo me ajudou muito. Então, na hora da entrevista, eu fui bem sincera, eu falei assim, eu não tenho experiência profissional nessa área, mas eu fiz um curso que, apesar dele ser online, porque daí quando tu fala online, algumas pessoas, né, têm um certo preconceito. Aquela restrição. Apesar dele ser online, foi ministrado por uma fisioterapeuta, então uma pessoa que tem conhecimento, né, conhecimento na área, e ela mostra em detalhes uma troca de fralda, uma troca de lençol, a troca da roupa de cama, ela mostra em detalhes tudo isso. Então é muito fácil de visualizar aquilo, e quando tu for fazer, claro que tu vai aprender, né, ao longo da experiência, tu ter uma noção. Então eu disse, os vídeos foram muito, não é só teoria, tem muita prática ali. Por exemplo, eu expliquei, para trocar uma fralda, eu aprendi que tu vira o idoso, põe ele numa posição lateral, com o auxílio de outra pessoa, ou sozinho, aí põe a fralda, né, posiciona ela, e eu descrevi tudo que eu vi nos vídeos, e a pessoa ficou, assim, impressionada, falou, nossa, que curso mais completo, ela quase me perguntou quem era. Eu não tinha experiência, mas eu tinha uma noção muito boa, graças ao curso. Sim, eu entendo, e é esse o objetivo mesmo, porque, ok, você nunca colocou a mão, mas você sabe como fazer. Isso aí já é um diferencial do que você chegar lá totalmente sem informações. Crua, né? O tempo que tu vai levar para pegar tudo isso, ele vai ser maior, né? Tu já chegar com uma noção, ok, é assim, posiciona dessa forma, já é meio caminho andado. Sim. Então, ajudou muito, muito mesmo. E aí, pronto, você já foi contratada, você trabalha em Recibos Verdes? Eu fui contratada, eu comecei a trabalhar no feriado. Na verdade, eles tinham urgência, queriam que eu começasse no outro dia, mas eu precisava me desligar aqui da outra experiência, e aí eu pedi uns 2, 3 dias para me organizar.
E aí eu comecei a trabalhar com contrato, registrada já na Segurança Social, tudo certinho, né? No dia que eu iniciei, que foi um feriado, já entrou SMS no meu celular, que eu já estava registrada, tudo certo, então, né, eu fui contratada da melhor forma possível, né? Claro que eu já tinha manifestação de interesse, tudo isso das outras experiências, mas eu achei muito legal, né? Não foi a recibo verde, não precisei abrir atividade, nada disso, eu entrei tudo certinho desde o início. Comecei a trabalhar, obviamente fiz uns dias de treinamento, fiquei muito impressionada com o cuidado, né, dos colegas, o trato, o jeito, né? Eu tinha uma visão meio deturpada, assim, porque no Brasil, eu não sei se no Brasil inteiro, mas lá no Sul, pelo menos, existe um certo preconceito com lares de idosos, né? Muita gente pensa que é um depósito de gente, que as pessoas estão abandonadas, que a família não quer cuidar, e não, né? Às vezes é uma pessoa que não tem filhos, lá tem idosos que não têm filho, que não tem família, ou que tem um filho que mora nos Estados Unidos, então não pode julgar, né? Tem idosos que optaram por estar lá, então os colegas de trabalho, né, os cuidadores, eles são muito, muito atenciosos. Tem um senhor lá que trabalha há 15 anos, ele é um senhor de meia idade, assim, uns 40 e poucos anos, e a maneira que ele trata o idoso, assim, eu fiquei encantada, sabe? Ele tem muito jeito, ele é muito paciencioso, e uma coisa muito bonita que eu achei é que na hora tem momentos, né, na rotina ali que é mais caótico, que é mais complicado, e um desses momentos é o momento do jantar, quando eles voltam, antes de ir para a cama, trocar a fralda, e é o momento que eles estão cansados, que eles estão querendo ir para a caminha, e esse rapaz, ele começa a cantar no corredor, e aí ele começa a cantar umas músicas clássicas, antigas aqui de Portugal, e a voz dele ecoa, assim, e aí os idosos todos começam a cantar. E tem alguns que têm Alzheimer, que parece que eles estão meio fora do ar, e aquilo aciona um gatilho, e eles começam a cantar, e eu acho aquilo tão lindo, sabe? Eu fico assim, nossa, olha, é muito bonito, tá sendo uma experiência incrível. Eu tô apaixonada por essa área. Eu falo pro meu esposo todo dia quando eu chego em casa, assim, cada história. E o legal é que não tem rotina, né? Porque todo dia acontece alguma coisa que é divertido, acaba sendo legal, né? Sim. Prazeroso a palavra, trabalhar lá. Eu fico feliz, porque realmente se descobrir uma nova profissão. E deixa uma coisa aí que eu gosto de sempre perguntar, é também da sua rotina, além de cuidar do idoso, você faz também outras tarefas, como a higiene, a limpeza do ambiente, a organização? Tá. Eu vou resumir, assim, bem rapidinho. Até agora, eu estou fazendo o segundo turno, né? Porque, um detalhe, eles pediam a disponibilidade total, que era para fazer turnos rotativos, né? Eu falei assim, olha, a disponibilidade total eu não tenho, porque o meu filho vai para a escola, eu preciso deixar ele 7h30 na escola, antes disso a escola não abre, não aceita, né? E depois disso eu estou livre. Meu esposo solta às 15 e consegue pegá-lo. Então eu não consigo fazer o primeiro turno, que é entrando às 7. E esse foi o motivo de eu ter saído do outro trabalho. Mas eu consigo fazer o segundo turno e o terceiro. E aí eles foram super flexíveis, né? Na contratação falaram, ok, então tu pode fazer o segundo, o terceiro a gente pode personalizar um pouquinho o horário. Eu não sei se eles gostaram muito de mim ou eles estavam muito necessitados, mas eles personalizaram, né? A médica, a diretora responsável, disse, olha, a gente pode fazer, então, em vez das 23 às 7, que é o horário do terceiro turno, das 22 às 6, para eu chegar em casa, conseguir trocar com meu esposo ali, né? Faz um mês que eu tô trabalhando lá, olha que legal. Tá recente. Coincidência. E a rotina basicamente né? Eu chego e eles estão, alguns na cama, outros, porque eles gostam de tirar um cochilinho ali depois do almoço, a maioria já está na biblioteca, já está no jardim de inverno, eles estão olhando televisão, então a gente troca a fralda dos acamados, que saem da cama apenas para ir para o cadeirão, para tomar um solzinho na janela, para trocar de posição às vezes, né, no leito, troco essa fralda, levanto os que estão deitados, né, mas que descem para o refeitório, e a gente começa devagarinho a direcionar essas pessoas para o refeitório, para o lanche, né? Então, é o horário do lanche ali, umas 4 horas da tarde. Então, auxilio, né? Auxilio a alimentação, aí depois, né, de todos terem comido o lanche, a gente leva devagarinho todos de volta
para assistir televisão, para o jardim de inverno, faz a troca de fralda, porque muitos, né, nesse momento urinam, enfim, defecam, e aí a gente tem que trocar, fazer a troca. Enquanto isso, eles estão descansando, a gente faz uns minutinhos de intervalo, né, uns 10 minutinhos para tomar um café, e aí, assim, a limpeza, né, do ambiente é trocar uma toalha de mesa, pôr trocar o babete, né? Se alguém vomitou, acontece, às vezes alguém vomitar, ou virar uma comida, juntar ali com a pá. Nada além disso. Depois volta todo mundo para o jantar ali pelas 18h30, 19 horas. Aí, de novo, auxilia os mais dependentes, os outros só serve. E aí começamos a levá-los para o andar de cima, que é para organizar a medicação e deitá-los, né, na cama para dormir. E aí é o momento que a gente consegue ter o intervalo, todos estão na cama. Em termos de limpeza, de atividades, assim, fora os cuidados com o idoso, virar o lixo. Todo dia uma pessoa é responsável pela lavanderia. Então, por exemplo, como é uma equipe de 5, 6 pessoas, eu vou ser responsável pela lavanderia uma vez na semana, que é basicamente levar as roupas até a lavanderia, separar as claras das escuras, lavar as toalhas, pôr na máquina, pôr na secadora, passar. Existe uma máquina que tu põe e ela passa as toalhas de roupa. É basicamente isso. E aí, no final de tudo, a gente passa uma esfregona, que é uma mop, né, no chão, no refeitório, para ficar tudo limpinho para o outro turno. Então, não é nada pesado, né? Não é, a limpeza, assim, a gente não lava o banheiro deles nesse lar, né? Eu não posso dizer pelos outros. Mas tem uma funcionária da limpeza que ela faz a limpeza, assim, dos banheiros. Então, a gente não faz esse tipo de limpeza. Aí tem um dia na semana que todo mundo, né, faz a alimentação das pessoas acamadas que usam sonda. Esse, para mim, foi, assim, eu acho que foi o mais desafiador. Então, não é uma rotina muito sobrecarregada. E é bom porque tu faz, um dia tu auxilia a dar o pastoso, outro dia tu auxilia os mais independentes. Então, é muito dinâmico, é muito legal. E tá sendo uma experiência incrível, assim, as pessoas, os utentes são uns amores, não tem nenhum que eu possa dizer que é difícil. Até os mais dependentes, os mais difíceis, na verdade, são os mais dependentes. Então, tá sendo muito bom. Isso que é o importante, né? Agora, os desafios, né, a gente vai se adaptando a eles, igual os utentes. Tem alguns que são mais difíceis, outros são mais fáceis. Cada um tem o seu feitio, os autônomos, e você vai entrando na rotina deles. E daqui a pouco você tá super adaptada no local de trabalho. Tem uma questão, Angélica, que eu tô precisando agora começar a me acostumar, que é assim, eles morrem, né? Sim. Rapidamente eu criei ali os meus 5 favoritos, 5 que, né? E aí um deles tá no hospital. E aí tem uma senhora que eu gosto muito, que ela tem 97 anos, ela é super bem, tá super saudável, mas ela tem 97 anos, né? Então eu tenho que começar a me acostumar, porque tivemos essa conversa essa semana. Uma colega disse, às vezes acontece da pessoa tá muito bem, que é o caso de um outro senhor, e ele vai para o hospital por uma questão boba, e ele tem um câncer que já está tomando conta. Então, eu agora estou precisando me acostumar com isso, que às vezes um utente que eu crio uma afeição, que eu crio um vínculo, daqui a pouco ele pode, né, falecer. Então, acaba sendo um desafio. Eu acho que um dos desafios seria esse, né? Sim, não. Isso pode acontecer no turno, né, da pessoa passar mal, ou inclusive a gente faz uma ronda, depois de toda a rotina, a gente faz uma ronda no final, que é para ver se eles estão respirando, se está tudo bem, se urinaram. E aí já houve casos, isso é bem comum, da pessoa, ou ela está passando mal e vier a falecer, ou ela já ter falecido. Então, esse eu diria que é um desafio, né? Que a pessoa precisa preparar o psicológico de certa forma. Sim, essa área é isso, essas duas questões, o emocional e ter o estômago, né? Para lidar com as situações do dia a dia com os outros. Mas eu acho que você vai sair bem também. Aquela pergunta, o meu método, né? O meu curso hoje, assim, no que ele mais te ajudou em toda essa trajetória de ser cuidadora, de morar aqui, enfim, tem algum ponto específico? Tem, eu acho que eu comprei o curso sem muita pretensão. Comprei assim, vamos ver, né? Uma área de alta demanda, poderia ter sido algo de restauração ou de limpeza, foi assim, sem muita expectativa. E o teu curso, a maneira como o método aborda, né? Primeiro pela sinceridade, eu acho que desde o início tu é muito clara, tu não romantiza as coisas, tu é muito clara, tu fala
sobre a digestão, sobre a diarreia, sobre ter estômago, sobre o glúten ser pesado, e aí mostra, né? Então, deixa as coisas muito às claras, e aí isso, para mim, permitiu perceber, ok, gostei, quero tentar trabalhar nessa área, mas tem pessoas que podem, no curso mesmo, entender assim, não, acho que eu não tenho essa estrutura, ou esse emocional. Então, esse eu acho que é um ponto muito importante do método. Tu deixa as coisas muito às claras para as pessoas decidirem e, de certa forma, não perder tempo ou não se frustrarem, né? A maneira, como eu disse, apesar do curso ser online, mostra em detalhes. Então, a tua preocupação, o teu cuidado em mostrar sobre a troca da fralda, sobre o banho, sobre a troca da roupa de cama, que é coisa muito, assim, presente na rotina, né? Eu diria que é o principal, essa rotina de levanta da cama, troca a fralda. Então, isso é muito bom, porque já te dá uma certa segurança, não é algo completamente novo. Começou um menino lá comigo, e esse menino é brasileiro, e ele trabalhava na área de um transplante, banco de olhos. Ele era da área da saúde, mas a dificuldade que ele teve, eu estava anos-luz dele, na troca de fralda, na troca dos lençóis. Ele dizia, nossa, mas você já trabalhou nessa área? Eu falei, não, mas eu fiz um curso da Angélica Pimenta. E aí ele não sabia, assim, manusear, não sabia direito. Até ele pegar aquilo, levou pelo menos uma semana para pegar uma troca de fralda, para pegar uma troca de roupa de cama, e eu já estava lá na frente, né, na sonda, e ele estava ainda aprendendo essas coisas. Então, esse é um ponto muito importante do curso, né, te mostrar a prática, né, em detalhes. E isso é muito importante que você falou, porque o que acontece? Às vezes as pessoas desistem, porque às vezes ela acha que não é para ela, e se ela pegar um colega que não tem paciência de ensinar ela vai acabar desistindo. O curso não, você já está um passo à frente, igual você falou. E a chance de desistir são menores ainda. Porque daí a gente chega lá já assim, abrindo uma fralda, enrolando lençol, e aí a pessoa que está treinando fala, ela já é espertinha, já sabe, né? Isso é um ponto muito positivo. Com certeza. Então, acho que é isso. Foi a maneira, né? Apesar do curso ser online, tem muita prática e te proporciona muito aprendizado. Ótimo. E agora, desafios. Você falou desafios aí, talvez, de lidar com a situação de um idoso, né, falecer. Sim. Mas em relação a estar aqui hoje em Portugal, está tendo algum desafio? Olha, nós chegamos aqui no verão, aí agora enfrentamos o nosso primeiro inverno. Aqui no norte tem essa questão, não sei se no sul também tem, mas tem a questão da umidade, da chuva. Eu não diria desafio, é mais assim, faz parte da adaptação, né? Claro que a gente está no momento de inflação, dos preços, algumas coisas não estarem mais tão baratas, mas de desafio, eu acho que esses 6 primeiros meses foram desafiadores no sentido de nós nos organizarmos, né? Compramos um carro, precisa do segundo. Sem o segundo carro, eu não conseguiria trabalhar ali, né? 10 minutos, é perto, é 10 minutos daqui, mas o transporte público não favorecia. Então, eu acho que desafios é isso, é tu organizar todas as coisas básicas, né? A escola do filho, ok, tá organizado. A casa, conseguimos o arrendamento, foi um parto, mas conseguimos, né? Graças a Deus. Agora o segundo carro, o trabalho. Então, janeiro, começamos com tudo isso, todos esses pilares organizadinhos, e eu estou muito otimista para esse ano, porque esses desafios de início, de organização, passamos, né? Graças a Deus. Eu diria que foram esses, né? Conseguimos. Eu falei para o meu marido que nós estávamos numa síndrome de cobertor curto, porque a gente organizava um lado e desorganizava o outro. Né? Organizei a casa, mas a casa agora eu preciso de um outro trabalho. Então, com o tempo, e não é de uma semana para outra, tudo isso se ajeita. Então, eu diria para as pessoas que estão, que chegam e se frustram, calma, né? Calma, faz uma coisa de cada vez, uma hora tudo se ajeita. Graças a Deus. Graças a Deus. E eu fiquei sabendo aí de uma novidade, 2023 promete, né? Porque, igual você falou, tá tudo alinhado. Tem até uma novidade para contar aí para as mamães, né? Papais aí que estão vir, não sabem essa questão de escola, que sempre me perguntam e eu não sei nada, porque eu não tenho filhos. Então, eu não fico pesquisando sobre isso, não é minha área. Claro. Eu não gosto nem de falar e depois acontecer de passar informações erradas. E assim, Angélica, da mesma forma que o teu conteúdo me ajudou muito, né? Tu não fala só sobre a área de idoso, apesar de, nossa, né, ter ajudado muito. Tu fala sobre, o teu esposo aborda bastante sobre financiamento, que achamos, nossa, anotamos muitas dicas ali de tudo que ele falou. As pessoas falam muito sobre várias coisas, mas eu, né, como mãe de um filho pequeno,
eu senti falta de conteúdos que falasse sobre isso, chegar com uma criança em Portugal, adaptar na escola, como que é a escola, tem que pagar, o que que paga, lanche, qual o horário da escola, tá? Mas e se a escola das 9 às 13 e eu trabalho até às 5, como eu faço? Eu não achei nada de conteúdo nesse sentido. Então, eu decidi, né, criar um canal no YouTube. Mais um canal ensinando venha para Portugal? Não, é mais assim uma necessidade que eu tive, né? Eu pretendo abordar um pouquinho sobre realidade, sobre vida real, sobre dia a dia, não romantizar, não florear, porque as pessoas fazem muito isso. Eu acho que a pessoa já está motivada para vir, ela não precisa ficar se iludindo, ela tem que entender né, de fato como as coisas vão acontecer para poder se munir de dicas que vão ajudá-la e não dicas que vão iludi-la, né? Então, eu criei esse canal com o intuito de mostrar um pouco sobre rotinas reais e desafios, sem falar de drama também, porque a gente não quer ver, né? A gente quer dicas objetivas e produtivas. Então, o meu canal eu pretendo abordar sobre isso, sobre filhos, escola, quando a pessoa chega, o que ela tem que fazer de documentos, o utente, essas coisas bem básicas de mãe. Apesar do meu filho ser pequeno, né, acho que serve para todas as faixas etárias. Quem tem um filho na escola ou até no infantário, eu consegui me deparar bastante com essa realidade. Também um pouco sobre rotinas, vida, trabalho, dificuldades. Então, esse é o meu objetivo para 2023. O meu canal está bem no comecinho. Eu comecei ali no final do ano, assim, mais para experimentar. O YouTube nunca tinha tido vivência e agora eu pretendo dar uma ênfase maior e conto com a ajuda de vocês, né? Aproveitando esse espaço. A Angélica é uma pessoa muito conceituada, muito conhecida. Admiro ela, sigo há um bom tempo. E aí eu queria convidá-los, então, para conhecer o meu canal. Eu posso mandar o link para ela deixar depois aqui nesse vídeo, né? Chama-se Vida Real em Portugal, mas eu vou mandar o link direitinho para vocês conhecerem, se inscreverem e me acompanharem lá. Nossa, vai ser ótimo, com certeza. E a maioria das pessoas que me acompanham são mães, é incrível. Eu não tenho assim, um público adolescente. São pessoas assim que são família. Até o Fernando Dias falou, eu falei, nossa, mas aí vai ficar muita coisa. É outro assunto, né? É aquilo que você falou, faz tudo e no final acaba não fazendo nada. Exato. Então, por isso que eu nem quero ir para esse caminho. Mas, com certeza, pessoal, eu vou deixar o link dela aqui. Obrigada. É só vocês clicar no link e se inscrever. E com certeza vai ajudar bastante. E outra coisa que a gente vai fazer é uma live, né, Clarice? Quando você tiver um tempinho... Conta comigo. Horário, assim, mais disponível, a gente faz lá no Instagram. Que daí você tira as dúvidas dessas... Isso é legal. Isso é legal. Sobre as suas expectativas de Portugal, realmente está sendo aquilo que você esperava? Sim. Claro que a gente teve todo esse momento de adaptação, teve alguns perrengues ali, inverno, mas sim, né? Eu falo para o meu marido, a sensação de segurança é notória, né? A gente não tem medo de usar o celular na rua, a minha casa, que o senhorio tem obra, a gente está sem portão, e eu não me sinto nem um pouco insegura com isso. Em relação à escola do meu filho, eu estou super satisfeita, porque ele começou a escola aqui, ele está fazendo pré-escolar, então, né, eu sabia que no Brasil, a menos que eu pudesse pagar uma escola particular, seria complicado, né, não gostaria de pôr ele numa escola pública, onde é mais greve do que aula, enfim. Então, essas coisas todas, e são coisas simples e básicas, não é nada demais, elas estão me vendo de uma forma muito boa. Eu estou realizada com isso e com o que mais, né, tudo que está por vir. Eu tenho muitas expectativas boas, né, para esse ano. E sim, eu e meu marido continuamos assim, não nos decepcionamos, continuamos com muita esperança de que tudo vem dando certo, né? Tivemos uma boa dose de sorte, mas corremos muito atrás também. Inclusive, no meu canal eu pretendo fazer um vídeo falando sobre direitos que a gente tem quando a gente contribui aqui com a Segurança Social. A gente tem direito a um abono por filho. Eu fui lá, me inscrevi no primeiro mês e eu recebo todo o mesmo valor. Eu tenho 50% de desconto na alimentação da escola. Então, essas coisas, né, que as pessoas não dizem, né? Então, tá tudo fluindo e as minhas expectativas são as melhores. Claro que tem dificuldade, né? Não é tudo um mar de rosas, mas a vida é assim, né? Não é aqui e em nenhum outro país que as coisas sempre vão dar tudo muito certo, tudo muito lindo. A vida não é assim. E agora, para fechar, deixa uma mensagem final para quem está nos assistindo e tem esse desejo de vir para cá. E principalmente, que quem é mãe, né? Também acho que essa sua visão de mãe também aqui em Portugal. Para motivar, ajudar, incentivar. Sim. Quando eu decidi vir,
eu sabia que a chance de eu trabalhar na minha área não era muito grande, porque a minha área não é uma área de alta demanda, não é área de TI, não é uma área assim que, né? Então, eu desde o início pensei assim, preciso entender aonde eu posso trabalhar com propósito, com vontade. E aí a área do idoso me chamou a atenção por isso, porque diferente de trabalhar numa fábrica, eu tive a experiência de trabalhar com um pedaço de couro, um objeto inanimado, fez muito sentido para mim, porque é com pessoas, né? Tu consegue ver um propósito naquilo, os teus dias não são ir lá trabalhar. Cada dia é um dia especial e diferente do outro. E eu acho que isso, assim, primeiro, o conselho é abra a sua mente, né? Não venha tão engessado, vou lá trabalhar com isso, pode ser que tu deteste. Então, abra a mente e eu acho que essa experiência com o idoso, todo mundo, eu falei para meu marido, todo mundo devia experienciar um dia num lugar desses, porque faz a gente refletir sobre a vida. Não tem como tu não pensar sobre a vida, porque todos querem longevidade, todos querem viver muito, mas né? Por exemplo, o dinheiro, né? O que é o dinheiro nessa altura da vida para essas pessoas? Traz um pouquinho mais de conforto? Traz, mas né, faz a gente pensar na nossa saúde, valorizar a nossa vida. Então, é uma experiência que eu acho que todo mundo deveria passar e se dá uma chance. Eu acho que tu pode se apaixonar, como aconteceu comigo. Tentar, né, algo assim mais voltado para a pessoa, para o ser humano, e isso tem sido maravilhoso. E em relação aos planos de vir para Portugal, eu acho que né, o recado aí para esse ano, eu até fiz um vídeo no meu canal falando sobre isso, vou lançar entre hoje e amanhã, tenha resiliência, preparo psicológico e, assim, os pés no chão. Eu acho que os pés no chão é algo que vai te né, automaticamente te tornar mais resiliente, fazer passar pelas dificuldades, organizar todos os pilares, tudo que tu precisa para se munir né, de uma estrutura mínima, e aí então as coisas começarem a rolar de uma forma próspera. As pessoas são muito imediatistas, elas querem chegar aqui, querem resultado e iPhone e adquirir. Não. Um conselho tenha os pés no chão, seja resiliente, venha com preparo psicológico e abra a mente para experimentar uma área como essa, né? Que eu acho que pode te enriquecer, te engrandecer, te fazer pensar melhor sobre a vida, sobre os teus pais, sobre os teus avós. Esse é o conselho. Nada, viu? Imagina, eu que agradeço. Tchau, querida. Tchau.